Quer aprender sobre licantropia? Ou quer ter acesso a pesquisas sobre lobisomens reais? Eu tenho o e-book perfeito para você. Ele aborda lendas, casos verídicos, como se transformar em um lobisomem e licantropia ocultista. Link na descrição. Durante meus quase 30 anos como cobrador de ônibus, eu já vi muitas coisas estranhas, como uma certa vez em que o motorista estava vindo de Ceilândia e no primeiro ponto depois da barragem, ele encostou e abriu a porta como se tivesse um passageiro ali, mas não tinha absolutamente ninguém. Ou da outra vez que um dos motoristas do ônibus em que eu estava começou a falar umas coisas estranhas, numa língua estranha. E de repente, ele começou a fazer zigue-zague com o ônibus, quase virando com o ônibus no meio da via expressa da estrutural e muito mais outras coisas. Mas nada disso se compara com o dia que uma criatura atacou a garagem da empresa e quase matou os funcionários e fez o lugar tomar fama de mal-assombrado por anos. Na ocasião, alguns motoristas até pediram demissão, junto com outros funcionários. Olá, eu sou Carlos e esse ano, se tudo der certo, completo os meus 60 anos. Mas o que vou contar para você aconteceu bem no começo, quando eu estava começando a trabalhar na empresa que atualmente eu trabalho. Na época, eu tinha 25 anos de idade. Eram tempos diferentes, onde a violência era mais baixa. As pessoas eram mais educadas e eram poucas as pessoas que tinham carros. Esse fato fazia com que o transporte público urbano fosse o meio de transporte mais utilizado em cidades grandes como Brasília. Para cidades mais afastadas como Jardim Barragem, Águas Lindas e outras das redondezas, tinham apenas os ônibus, diferentes das cidades mais próximas da capital, que tinham metrô. Naquela época que comecei a trabalhar, não tinha isso de acompanhamento profissional, nem de ficar com um fiscal de linha como é hoje. Na época, o que tínhamos mesmo era um sistema chamado corre-linha, onde os novos cobradores e os novos motoristas iam para a garagem de madrugada por volta de 3 horas da manhã, para poder pegar um ônibus vazio. Nesse ônibus, eles fariam a linha regular da empresa. Assim, conheceriam os pontos de parada e poderiam conhecer o dia a dia de trabalho, que futuramente seria o seu dia a dia de trabalho. Dias antes da minha entrevista, a cidade de Águas Lindas de Goiás, que era onde eu morava, as pessoas estavam em pânico, falando de serem perseguidas por coisas próximas dos pontos de ônibus. Tinha gente até falando que era um bicho feio que comia cães e gatos. Outras batiam o pé, dizendo que era um lobisomem e que algum parente próximo tinha até topado de frente com a coisa. E tinha também quem dizia que se tratava de uma pessoa que fazia trabalhos de magia negra e por isso tinha sido amaldiçoado com aquela coisa. Mas sendo que fosse a situação, era essa de pânico. Era um falatório só. Tinha gente se organizando com os amigos e parentes para saírem acompanhados para o trabalho. Pessoas levando suas esposas e filhas nos pontos de ônibus, armados com pistolas, revólveres,
e por vezes até vi um senhor passar na rua com uma escopeta calibre 12. Por conta disso, ninguém mais saía de casa sozinho. E comigo não seria diferente. Mesmo a contragosto, minha mãe conversou com sua vizinha e amiga para que ela me acompanhasse junto a mais 3 ou 4 pessoas para o ponto de ônibus naquela madrugada. Eu sempre achei que aquilo de coisa que ocorria atrás do povo um exagero, que no máximo era algum maluco vestido com a pele de algum animal ou algum adolescente tentando assustar. Chegamos no ponto de ônibus e até eu, que não acreditava naquilo, estava apreensivo com a espera. As pessoas que estavam comigo estavam constantemente olhando para os lados, procurando ver algo. A neblina densa impedia que víssemos muita coisa. O nosso ônibus chegou no ponto. O mesmo ônibus que levaria as pessoas era o que eu pegaria para fazer o corre-linha. Esse ônibus fazia um roteiro que consistia em passar nos pontos para pegar o pessoal, ir até a garagem para fazer alguns registros e deixar os funcionários da própria empresa que pegavam esses ônibus para ir para a garagem trabalhar. Embarcamos todos e quando a última pessoa começou a embarcar, o motorista começou a sair muito rápido com o ônibus. As pessoas gritavam, mas o motorista parecia ignorar os gritos. Mesmo assim, graças a Deus, um rapaz que estava embarcando quando o motorista estava saindo conseguiu embarcar e não se feriu. Todos começaram a gritar com o motorista e xingar muito, escorraçando o coitado e falando coisas absurdas. O motorista só ignorou as pessoas e ficou com o olhar dividido entre o retrovisor do lado direito, que tinha visão das portas de embarque, e para a estrada, é claro. O semblante do motorista estava tão estranho que até me ajeitei melhor no banco para olhar. Vi que o motorista estava pálido, com os olhos arregalados cheios de lágrimas e com o rosto congelado. Perguntei para ele se ele estava bem e por vezes ele me ignorou, tanto a mim quanto ao cobrador que acompanhava o ônibus naquela madrugada. Mas foi quando saímos na altura da BR, na saída de um bairro para atravessar para o outro lado da cidade, que o cotista comentou enquanto passamos por dentro de um viaduto. Ele disse que estava olhando para ver se poderia partir, olhando para ver se todo mundo havia embarcado, justamente para não ter nenhum acidente. O motorista contou para todos no ônibus que tinha uma coisa coberta por uma pele de couro grane que parecia muito peluda, mas com uma cabeça que parecia um crânio de boi, correndo para perto do ônibus, e que se ele não tivesse saído, aquilo provavelmente ia fazer algo. E mesmo que não fosse uma criatura e fosse um homem, ele com certeza estava mal intencionado. Chegamos rápido na garagem, onde o ônibus passaria pela vistoria. Os passageiros foram transferidos para outro ônibus que saía naquela hora e os motoristas e os cobradores ficaram ali no pátio esperando o ônibus sair da vistoria para prosseguirmos. Eram quase 5 da manhã, o sol quase nascendo no horizonte, quando ouvimos um barulho muito forte de algo se chocando em metal em um ônibus que estava afastado e quebrado numa área que a empresa guarda os veículos para manutenção. Os seguranças, os motoristas, os cobradores e, lógico, eu, fomos todos ver de que se tratava. Quando chegamos no local, o que vimos era de tirar o fôlego e testar a fé de muita gente. De pé, arranhando a lataria do ônibus, tinha uma coisa muito grande,
com o que parecia uma capa de couro peluda nas costas, mas com as pernas e braços muito finos. Quando aquilo nos viu, aquela coisa começou a fazer uns barulhos que pareciam com ruídos, mas não eram como os ruídos de roedores tipo rato. Era algo grave, parecendo muito com o ronronar de um gato, só que muito alto. Aquela coisa tinha no lugar da cabeça um crânio de boi com grandes chifres pretos. Não tinha olhos ou boca. No lugar do peito, somente ossos. Parecia um esqueleto vazio, mas, mesmo assim, com força suficiente para balançar um ônibus com suas investidas de ódio. Os seguranças abriram fogo contra aquela criatura que correu na direção do canil, onde ficavam os cães de guardas da garagem. Os seguranças a seguiram, enquanto nós corrimos na direção oposta, tentando a todo custo fugir daquilo. Eu soube semanas depois que não acharam nada no canil, além de 2 cães mortos sem coração. Eu não faço ideia do que seja aquilo, mas depois de alguns estudos e pesquisas, eu acredito que aquela criatura seja um lich. O lich é o corpo de um feiticeiro morto que, por meio de um ritual macabro, adquiriu a imortalidade. Mais especificamente, o mago pode salvar sua alma dentro de um objeto conhecido como filactera. Bem, após aquele episódio macabro, só sei que não quero mais ver de novo aquela criatura, seja lá o que for aquilo. E esse foi o meu relato. Fique à vontade para contar em seu canal. Boa noite.